Curso Básico de Ações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. O vídeo de hoje é um curso básico para você entender o mundo das ações. Está dividido em 8 tópicos para facilitar a vida do investidor. Aqui abordaremos os principais pontos sobre o entendimento, compra, venda e dividendos das ações. Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se quiser uma cópia para ler depois o nosso curso, clique no primeiro link da descrição e baixe o conteúdo em forma de e-book. Vamos lá! Introdução. Bem-vindo ao curso básico de ações. Neste curso, você aprenderá os conceitos essenciais sobre ações, incluindo o que são ações, como comprar e vender, os riscos envolvidos, como calcular lucros e dividendos, além de exemplos práticos para ajudá-lo a compreender melhor o funcionamento do mercado de ações. Índice. Primeira parte, o que são ações. Segunda parte, compra de ações. Terceira parte, venda de ações. Quarta parte, riscos e gerenciamento de riscos. Quinta parte, cálculo de lucro e dividendos. Sexta parte, exemplos práticos. Sétima parte, conclusão. Oitava parte, recursos adicionais. Primeira parte, o que são ações? Ações são instrumentos financeiros que representam uma parte de propriedade em uma empresa. Quando uma empresa decide abrir seu capital, ela emite ações, permitindo que investidores comprem essas ações e se tornem acionistas da empresa. Essa emissão de ações é conhecida como oferta pública inicial, IPO, na sigla em inglês. Ao comprar ações de uma empresa, os investidores se tornam proprietários de uma parcela da empresa proporcional ao número de ações adquiridas. Esse processo é conhecido como investimento em ações ou investimento em renda variável. Existem dois principais tipos de ações: ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias conferem direito a voto nas assembleias de acionistas, permitindo que os acionistas influenciem nas decisões da empresa. Já as ações preferenciais não possuem direito a voto, mas oferecem preferência no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação da empresa. A negociação de ações ocorre no mercado de ações, que é onde compradores e vendedores se encontram para negociar os títulos. Os investidores podem comprar e vender ações por meio de corretoras de valores, que atuam como intermediárias nas transações. O preço das ações pode variar ao longo do tempo, refletindo a oferta e a demanda dos investidores. O objetivo dos investidores que compram ações é obter lucro por meio do aumento do valor das ações ou por meio do recebimento de dividendos distribuídos pela empresa. É importante destacar que investir em ações envolve riscos. O valor das ações pode flutuar devido a fatores como condições econômicas, desempenho da empresa, mudanças regulatórias e eventos políticos. Além disso, a rentabilidade passada de uma ação não garante sua rentabilidade futura. Para tomar decisões informadas ao investir em ações, os investidores podem realizar análises fundamentais e técnicas. A análise fundamentalista envolve a avaliação dos fundamentos da empresa, como seu desempenho financeiro, perspectivas de crescimento, posição competitiva e qualidade da gestão. Já a análise técnica baseia-se na análise de gráficos e padrões históricos de preços para identificar tendências e tomar decisões de compra ou venda. Ao investir em ações, os investidores podem obter lucro de duas formas principais: valorização do preço das ações e distribuição de dividendos. A valorização ocorre quando o preço da ação aumenta ao longo do tempo, permitindo que o investidor venda suas ações por um valor superior ao preço de compra. Já os dividendos são uma parcela dos lucros da empresa distribuída aos acionistas de forma proporcional à quantidade de ações que possuem. Em resumo, as ações representam uma forma de investimento em que os investidores se tornam acionistas de uma empresa, adquirindo uma parte de sua propriedade. Esses investidores podem lucrar com a valorização das ações ao longo do tempo e com o recebimento de dividendos distribuídos pela empresa.
No entanto, é importante lembrar que investir em ações envolve riscos e requer conhecimento e análise para tomar decisões informadas. Segunda parte, compra de ações. A compra de ações é o processo pelo qual os investidores adquirem títulos de propriedade de uma empresa com o objetivo de se tornarem acionistas. Essa transação é realizada no mercado de ações, onde compradores e vendedores negociam esses ativos financeiros. Para comprar ações, os investidores geralmente utilizam serviços de corretoras de valores, que atuam como intermediárias nas transações. As corretoras fornecem acesso ao mercado de ações, permitindo que os investidores comprem e vendam ações de forma segura e eficiente. O primeiro passo para a compra de ações é escolher uma corretora confiável e adequada às suas necessidades. É importante considerar fatores como taxa de corretagem, facilidade de uso da plataforma de negociação, qualidade do suporte ao cliente e disponibilidade de recursos educacionais. Após selecionar a corretora, o investidor precisa abrir uma conta de investimento. Esse processo geralmente envolve o preenchimento de formulários, fornecimento de documentos e assinatura de contratos. É necessário também depositar fundos na conta para que seja possível realizar as compras de ações. Uma vez que a conta esteja aberta e os fundos estejam disponíveis, o investidor pode começar a pesquisar e selecionar as ações que deseja comprar. Existem diferentes abordagens para selecionar ações, incluindo análise fundamentalista e análise técnica. A análise fundamentalista envolve a avaliação dos fundamentos da empresa, como seu desempenho financeiro, perspectivas de crescimento, posição competitiva e qualidade da gestão. Os investidores fundamentalistas procuram identificar empresas subvalorizadas ou com alto potencial de crescimento a longo prazo. A análise técnica, por sua vez, se baseia no estudo de gráficos e padrões históricos de preços para identificar tendências e padrões que possam indicar oportunidades de compra. Os investidores técnicos utilizam ferramentas como médias móveis, indicadores de momento, suportes e resistências para tomar decisões de investimento. Após selecionar as ações desejadas, o investidor precisa enviar uma ordem de compra para a corretora. Nessa ordem é especificado o nome da ação, a quantidade desejada e o preço máximo que o investidor está disposto a pagar. Existem diferentes tipos de ordens de compra, incluindo a ordem de mercado e a ordem limitada. A ordem de mercado é uma instrução para comprar as ações imediatamente ao preço atual de mercado. Já a ordem limitada permite ao investidor definir um preço máximo que está disposto a pagar pelas ações. A ordem limitada só será executada se o preço de mercado atingir ou ficar abaixo do valor especificado. Após o envio da ordem de compra, a corretora executa a transação no mercado de ações. O investidor se torna proprietário das ações adquiridas e o valor correspondente é debitado de sua conta de investimento. É importante ressaltar que investir em ações envolve riscos. O valor das ações pode flutuar devido a diversos fatores, como condições econômicas, desempenho da empresa, mudanças regulatórias e eventos políticos. É fundamental que os investidores estejam cientes dos riscos e realizem uma análise cuidadosa antes de realizar uma compra de ações. Além disso, a compra de ações pode ser uma estratégia de investimento de longo prazo, visando ao crescimento do capital ao longo do tempo, ou pode ser uma estratégia de curto prazo, visando obter lucro com a valorização imediata das ações. Em resumo, a compra de ações é o processo pelo qual os investidores adquirem títulos de propriedade de uma empresa no mercado de ações. Esse processo envolve a escolha de uma corretora, abertura de conta, pesquisa e seleção de ações, envio de ordens de compra e execução das transações. A compra de ações requer análise cuidadosa, conhecimento do mercado e gerenciamento de riscos para tomar decisões informadas e buscar resultados positivos. Terceira parte, venda de ações. A venda de ações é o processo pelo qual os investidores se desfazem de seus títulos de propriedade em uma empresa no mercado de ações. Essa transação permite aos investidores realizar lucros, reduzir riscos ou simplesmente liquidar sua participação na empresa. Para vender ações, os investidores geralmente utilizam os serviços de corretoras de valores, que atuam como intermediárias nas transações.
As corretoras fornecem acesso ao mercado de ações e permitem que os investidores vendam suas ações de forma segura e eficiente. O primeiro passo para a venda de ações é acessar a plataforma de negociação da corretora e selecionar a opção de venda. Em seguida, o investidor escolhe a ação que deseja vender, especifica a quantidade de ações a serem vendidas e o preço mínimo que está disposto a receber pela venda. Assim como na compra de ações, existem diferentes tipos de ordens de venda. A ordem de mercado é uma instrução para vender as ações imediatamente pelo melhor preço de mercado disponível. Já a ordem limitada permite ao investidor definir um preço mínimo que está disposto a receber pela venda. A ordem limitada só será executada se o preço de mercado atingir ou superar o valor especificado. Após o envio da ordem de venda, a corretora executa a transação no mercado de ações. As ações são transferidas para o comprador e o valor correspondente é creditado na conta de investimento do vendedor. A venda de ações pode ocorrer por diferentes motivos. Alguns investidores optam por vender suas ações quando acreditam que o preço atingiu um nível adequado para realizar lucros. Outros podem vender ações para reduzir riscos em suas carteiras de investimento, diversificar seus investimentos em outros setores ou simplesmente liquidar sua participação na empresa. É importante ressaltar que, assim como a compra de ações, a venda de ações também envolve riscos. O preço das ações pode flutuar devido a fatores como condições econômicas, desempenho da empresa, mudanças regulatórias e eventos políticos. Os investidores devem acompanhar de perto o mercado e tomar decisões informadas para realizar vendas no momento mais favorável. Além disso, a venda de ações também pode estar sujeita a custos e taxas. As corretoras geralmente cobram uma taxa de corretagem pela execução da venda. É importante verificar as políticas de taxas e custos da corretora antes de realizar uma venda de ações. Em alguns casos, os investidores também podem optar por realizar vendas a descoberto, uma estratégia na qual eles vendem ações que ainda não possuem com a expectativa de recomprá-las a um preço mais baixo no futuro. Essa estratégia envolve um maior risco e requer um entendimento aprofundado do mercado e das regras envolvidas. Em resumo, a venda de ações é o processo pelo qual os investidores se desfazem de seus títulos de propriedade em uma empresa no mercado de ações. Esse processo envolve a seleção de uma corretora, acesso à plataforma de negociação, envio de ordens de venda e execução da transação. A venda de ações permite aos investidores realizar lucros, reduzir riscos ou liquidar sua participação na empresa. É fundamental tomar decisões informadas e gerenciar os riscos envolvidos para obter os melhores resultados ao vender ações. Quarta parte: riscos e gerenciamento de riscos. Riscos fazem parte de qualquer investimento, e investir em ações não é exceção. É fundamental entender os riscos envolvidos e adotar estratégias de gerenciamento de riscos para proteger seus investimentos. Nesta sessão, abordaremos os principais riscos associados à negociação de ações e discutiremos algumas estratégias para gerenciá-los. Um dos principais riscos ao investir em ações é o risco de mercado. Os preços das ações são influenciados por fatores econômicos, políticos e eventos imprevisíveis, como crises financeiras e recessões. Esses fatores podem levar a flutuações nos preços das ações e resultar em perdas para os investidores. Para gerenciar esse risco, é importante diversificar a carteira de investimentos, investindo em diferentes setores e tipos de ações. Dessa forma, eventuais perdas em um setor podem ser compensadas por ganhos em outros. Outro risco é o risco específico da empresa. Cada empresa tem seus próprios desafios e oportunidades, e o desempenho de uma empresa específica pode ser afetado por fatores como gestão inadequada, problemas financeiros, concorrência acirrada ou mudanças no ambiente regulatório. É importante realizar uma análise fundamentalista para avaliar a saúde financeira e a perspectiva de crescimento de uma empresa antes de investir em suas ações. Também é recomendado monitorar regularmente o desempenho e as notícias relacionadas à empresa para tomar decisões informadas. Além disso, o risco de liquidez é um fator a ser considerado. A liquidez refere-se à facilidade de comprar e vender ações no mercado. Algumas ações podem ter baixa liquidez, o que significa que pode haver dificuldade em encontrar compradores quando se deseja vender.
Isso pode resultar em preços de venda mais baixos ou atrasos na venda. Para gerenciar esse risco, é recomendado investir em ações de empresas com alta liquidez e volume de negociação. Os investidores também devem estar cientes do risco de volatilidade. As ações podem experimentar movimentos de preços significativos em curtos períodos de tempo. Essa volatilidade pode ser devido a eventos inesperados, anúncios de resultados financeiros, mudanças no mercado ou fatores externos. Para mitigar esse risco, é aconselhável definir limites de perda e ganho, utilizando ordens stop-loss e ordens de limite, que são instruções pré-definidas para vender ações se o preço atingir determinados níveis. O risco cambial é outro aspecto a ser considerado, especialmente para investidores que negociam ações em mercados estrangeiros. Flutuações nas taxas de câmbio podem afetar o retorno do investimento quando convertido de volta para a moeda local. Para mitigar esse risco, os investidores podem utilizar instrumentos de hedge cambial ou diversificar suas carteiras de investimentos em diferentes moedas. Um aspecto importante do gerenciamento de riscos é a educação contínua. Os investidores devem buscar conhecimentos sobre os mercados financeiros, acompanhar as notícias econômicas e financeiras, e estar cientes das tendências e desenvolvimentos no setor em que estão investindo. Também é essencial estabelecer metas realistas e ter uma estratégia de investimento clara. Por fim, é recomendado buscar orientação profissional, como consultores financeiros ou analistas de investimento, para ajudar no gerenciamento de riscos e tomar decisões informadas. Em resumo, investir em ações envolve riscos, e é fundamental entender e gerenciar esses riscos adequadamente. Diversificação, análise fundamentalista, monitoramento contínuo, limites de perda e ganho, e educação financeira são algumas das estratégias que os investidores podem adotar para mitigar os riscos e proteger seus investimentos. O gerenciamento de riscos eficaz pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas e alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo. Quinta parte: cálculo de lucro e dividendos. O cálculo de lucro e dividendos é uma parte fundamental do investimento em ações. Os investidores buscam obter retorno financeiro por meio da valorização do preço das ações e também por meio do recebimento de dividendos distribuídos pelas empresas. Nesta sessão vamos explorar o cálculo de lucro e dividendos e como interpretar esses indicadores. Cálculo de lucro. O cálculo de lucro está relacionado à valorização do preço das ações. O lucro é calculado pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra das ações. Por exemplo, se um investidor comprou ações por R$ 50 cada e as vendeu posteriormente por R$ 60 cada, o lucro por ação seria de R$ 10. No entanto, é importante considerar outros custos associados à negociação de ações, como taxas de corretagem e impostos. Esses custos devem ser deduzidos do lucro bruto para obter o lucro líquido real. Cálculo do dividendo. Os dividendos são uma parcela dos lucros distribuídos pelas empresas aos acionistas. O valor do dividendo é definido pela empresa e pode ser pago em dinheiro, ações adicionais ou outras formas. O cálculo do dividendo é realizado multiplicando o valor do dividendo por ação pelo número de ações detidas pelo investidor. Por exemplo, se uma empresa declara um dividendo de R$ 1 por ação e um investidor possui 100 ações dessa empresa, o dividendo total recebido seria de R$ 100. Rendimento de dividendos. O rendimento de dividendos é um indicador que relaciona o dividendo recebido com o preço atual da ação. É calculado dividindo o dividendo anual por ação pelo preço atual da ação e multiplicando o resultado por 100 para obter a porcentagem. Por exemplo, se uma empresa paga R$ 4 de dividendos por ação durante um ano, e o preço atual da ação é de R$ 80, o rendimento de dividendos seria de 5%, R$ 4 dividido por R$ 80 multiplicado por 100. Relação de pagamento de dividendos. A relação de pagamento de dividendos é uma medida que indica a porcentagem do lucro líquido que uma empresa distribui como dividendos. É calculada dividindo o valor total dos dividendos pelo lucro líquido da empresa e multiplicando o resultado por 100. Por exemplo, se uma empresa distribui R$ 2.000 em dividendos e possui um lucro líquido de R$ 10.000, a relação de pagamento de dividendos seria de 20%. R$ 2.000 dividido por R$ 10.000 multiplicado por 100.
Interpretação dos indicadores. O lucro e os dividendos são indicadores importantes para os investidores avaliarem o desempenho financeiro de uma empresa. O lucro reflete a capacidade da empresa de gerar retornos positivos e pode influenciar o valor das ações no mercado. Os dividendos podem ser um componente atraente do retorno do investimento, especialmente para investidores que buscam renda regular. Um alto rendimento de dividendos pode indicar que a empresa está distribuindo uma porcentagem significativa de seus lucros aos acionistas. No entanto, é essencial considerar outros fatores ao avaliar uma empresa, como a saúde financeira geral, perspectivas de crescimento, gestão eficiente e posição competitiva no mercado. Os indicadores de lucro e dividendos devem ser analisados em conjunto com outras métricas e informações sobre a empresa para obter uma visão completa da sua performance. Em resumo, o cálculo de lucro e dividendos é fundamental para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa e o retorno do investimento em ações. O lucro é calculado pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda das ações, enquanto os dividendos são uma parcela dos lucros distribuídos aos acionistas. Os investidores também podem utilizar indicadores como o rendimento de dividendos e a relação de pagamento de dividendos para avaliar a atratividade de uma empresa em termos de distribuição de lucros. No entanto, é importante considerar esses indicadores em conjunto com outras informações sobre a empresa para tomar decisões de investimento informadas. Sexta parte: exemplos práticos. Vamos explorar alguns exemplos práticos para ilustrar os conceitos discutidos até agora no curso básico de ações. Exemplo de compra de ações. Suponha que você decida investir em ações de uma empresa de tecnologia. Após realizar uma análise fundamentalista e técnica, você decide comprar 100 ações da empresa, que estão sendo negociadas a R$ 50 cada. Você envia uma ordem de compra limitada, especificando que está disposto a pagar no máximo R$ 52 por ação. Algumas horas depois, a ordem é executada e você se torna proprietário das 100 ações. Exemplo de venda de ações. Digamos que após algum tempo, o preço das ações da empresa de tecnologia tenha subido para R$ 70 por ação. Você decide realizar lucros e vender 50 das suas ações. Você envia uma ordem de venda limitada, especificando que deseja vender a R$ 68 por ação no máximo. Quando o preço atinge esse valor, a ordem é executada e você vende as 50 ações. Agora você possui 50 ações restantes e obteve lucro com a venda das outras 50. Exemplo de risco de mercado. Suponha que você tenha investido em ações de uma empresa do setor de varejo. No entanto, uma crise econômica afeta o mercado e o preço das ações desse setor cai significativamente. Como resultado, o valor das suas ações também é afetado, resultando em perdas temporárias. Esse é um exemplo de risco de mercado, que pode ocorrer devido a fatores macroeconômicos ou eventos imprevisíveis. Exemplo de risco específico da empresa. Imagine que você tenha investido em ações de uma empresa de energia renovável. No entanto, devido a problemas financeiros e má gestão, a empresa enfrenta dificuldades em cumprir seus compromissos e seus resultados financeiros são prejudicados. Como resultado, o preço das ações cai e você enfrenta perdas no seu investimento. Isso exemplifica o risco específico da empresa, que está relacionado às características e desafios enfrentados por uma empresa em particular. Exemplo de dividendos. Suponha que você seja acionista de uma empresa de telecomunicações que possui uma política de distribuição generosa de dividendos. A empresa anuncia que pagará um dividendo de R$ 2 por ação. Se você possui 200 ações dessa empresa, receberá um total de R$ 400 em dividendos. Esses dividendos podem ser utilizados para reinvestir em mais ações, pagar despesas ou serem utilizados como renda adicional. Exemplo de rendimento de dividendos. Vamos considerar que você tenha comprado ações de uma empresa de bens de consumo a R$ 80 por ação e a empresa paga um dividendo anual de R$ 4 por ação. Isso significa que o rendimento de dividendos é calculado dividindo o dividendo anual por ação, R$ 4 pelo preço atual da ação, R$ 80, e multiplicando por 100. Nesse caso, o rendimento de dividendos seria de 5%.
Esses exemplos práticos visam ilustrar como os conceitos abordados anteriormente, como compra e venda de ações, riscos e dividendos, podem ser aplicados no contexto real do mercado de ações. É importante lembrar que cada investimento é único e sujeito a diferentes fatores, e que a tomada de decisões informadas e o gerenciamento de riscos são fundamentais para o sucesso dos investimentos em ações. Sétima parte, conclusão. Chegamos à conclusão do curso básico de ações. Durante este curso, exploramos os conceitos essenciais relacionados ao mercado de ações, incluindo o que são ações, como comprar e vender, os riscos envolvidos, o cálculo de lucro e dividendos, além de exemplos práticos para melhor compreensão. Aprendemos que as ações representam uma parcela de propriedade de uma empresa e são negociadas no mercado financeiro. Ao comprar ações, nos tornamos acionistas e podemos obter lucros através da valorização dos preços e do recebimento de dividendos distribuídos pelas empresas. Discutimos o processo de compra de ações, desde a escolha de uma corretora até o envio de ordens de compra. Também exploramos a venda de ações, destacando a importância de estabelecer limites de preço e entender os tipos de ordens de venda disponíveis. Além disso, abordamos os riscos envolvidos no investimento em ações. Ressaltamos o risco de mercado, o risco específico da empresa, o risco de liquidez e a volatilidade dos preços das ações. Discutimos estratégias de gerenciamento de riscos, como a diversificação de carteira, análise fundamentalista, análise técnica e monitoramento contínuo do mercado. Também exploramos o cálculo de lucro e dividendos. Aprendemos a calcular o lucro a partir da diferença entre o preço de compra e o preço de venda das ações. Além disso, discutimos o cálculo de dividendos, o rendimento de dividendos e a relação de pagamento de dividendos como indicadores importantes para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa. Ao longo deste curso, utilizamos exemplos práticos para ilustrar os conceitos aprendidos. Esses exemplos ajudaram a aplicar o conhecimento em situações reais, como compra e venda de ações, enfrentamento de riscos e interpretação de indicadores de lucro e dividendos. No entanto, é importante lembrar que este curso representa apenas o começo de sua jornada no mercado de ações. O investimento em ações requer aprendizado contínuo, análise cuidadosa e acompanhamento do mercado. Recomendamos a busca por mais recursos como livros, sites, vídeos e cursos avançados, para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o assunto. Por fim, lembre-se de que investir em ações envolve riscos. É importante estar preparado para lidar com as flutuações do mercado e tomar decisões informadas com base em pesquisas e análises sólidas. Com a prática e o aprimoramento constante de suas habilidades de investimento, você estará cada vez mais preparado para alcançar seus objetivos financeiros. Desejamos a você sucesso em sua jornada de investimentos e esperamos que este curso básico de ações tenha fornecido uma base sólida de conhecimento para você explorar o emocionante mundo do mercado de ações. Continue aprendendo, mantenha-se atualizado e aproveite as oportunidades que o mercado tem a oferecer. Boa sorte! Oitava parte, recursos adicionais. Ao concluir o curso básico de ações, é altamente recomendável continuar a buscar recursos adicionais para aprimorar seus conhecimentos e habilidades no mercado de ações. Felizmente, existem muitos recursos disponíveis que podem fornecer informações valiosas, análises aprofundadas e orientações práticas. Nesta sessão, exploraremos alguns recursos adicionais que podem ajudar a aprofundar sua compreensão e aprimorar suas estratégias de investimento. Livros sobre investimento em ações. Os livros são uma excelente fonte de conhecimento para investidores de todos os níveis. Existem inúmeros livros escritos por especialistas no assunto que abrangem desde conceitos básicos até estratégias avançadas de investimento em ações. Alguns títulos populares incluem O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, Ações Comuns, Lucros Extraordinários de Philip Fisher e O Jeito Peter Lynch de Investir, de Peter Lynch. Esses livros fornecem insights valiosos sobre diferentes abordagens de investimento e ajudam a desenvolver uma mentalidade de investimento de longo prazo. Websites e portais financeiros. Existem vários websites e portais financeiros que oferecem informações e recursos atualizados sobre o mercado de ações.
Alguns dos mais populares incluem Yahoo Finanças, Google Finanças, Bloomberg e CNBC. Esses sites fornecem notícias financeiras, análises de mercado, dados históricos de ações, gráficos e ferramentas de pesquisa que podem ajudar na tomada de decisões de investimento informadas. Plataformas de negociação. As corretoras de valores geralmente fornecem plataformas de negociação online que permitem comprar e vender ações. Essas plataformas oferecem recursos como cotações em tempo real, gráficos interativos, análises técnicas e ferramentas de pesquisa. Além disso, algumas corretoras oferecem recursos adicionais, como relatórios de pesquisa de analistas e recursos de educação financeira. Certifique-se de explorar as funcionalidades oferecidas pela sua corretora e utilize-as para aprimorar sua análise e tomada de decisões. Cursos e workshops. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos em investimento em ações, considere a possibilidade de participar de cursos ou workshops específicos sobre o assunto. Existem instituições de ensino, empresas de consultoria financeira e corretoras que oferecem programas educacionais abrangentes sobre investimento em ações. Esses cursos podem fornecer insights avançados, estudos de caso, análises de empresas e interação com profissionais experientes no mercado de ações. Fóruns e comunidades online. Participar de fóruns e comunidades online dedicadas ao investimento em ações pode ser uma ótima maneira de trocar ideias, aprender com outros investidores e obter perspectivas diferentes. Existem várias plataformas e redes sociais que hospedam comunidades de investidores, onde você pode interagir, fazer perguntas e compartilhar suas experiências. Lembre-se de que as opiniões expressas nesses fóruns são pessoais e nem sempre refletem aconselhamento profissional, portanto, faça sua própria pesquisa e análise antes de tomar decisões de investimento. Consultores financeiros. Se você preferir orientação personalizada, considerar a contratação de um consultor financeiro pode ser uma opção. Consultores financeiros são profissionais experientes que podem ajudar a avaliar seus objetivos financeiros, fornecer conselhos sobre investimentos e auxiliar na construção de uma estratégia de investimento personalizada. Certifique-se de selecionar um consultor financeiro licenciado e confiável, que tenha experiência em investimentos em ações. Lembre-se de que o mercado de ações é dinâmico e está em constante evolução. Continuar a aprender, adaptar-se às mudanças e estar ciente dos riscos são aspectos cruciais para um investimento bem-sucedido. Utilize os recursos adicionais disponíveis para se manter atualizado sobre as tendências do mercado, aprimorar suas habilidades de análise e tomar decisões de investimento informadas. Por fim, lembre-se de que cada investidor é único e as estratégias de investimento podem variar de acordo com seus objetivos, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Continue aprimorando seus conhecimentos, seja paciente e esteja preparado para enfrentar os desafios e as oportunidades que o mercado de ações pode oferecer. O sucesso nos investimentos não está em prever o futuro, mas em se preparar para ele. Howard Marks. Esperamos que este curso básico de ações tenha fornecido a você uma base sólida de conhecimento sobre o mercado de ações. Lembre-se de que investir em ações envolve riscos e requer estudo contínuo. Com a prática e aprimoramento constante, você estará cada vez mais preparado para tomar decisões informadas e alcançar seus objetivos financeiros. Boa sorte em sua jornada de investimentos! Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Não esqueça de baixar o nosso e-book do curso aqui no primeiro link da descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!